No ar, Faixa Livre, rádio jornalismo de verdade, a informação de primeira qualidade, a interpretação e os comentários das notícias, entrevistas, o contraditório. Tudo para aproximar você cada vez mais da realidade do Brasil e do mundo. Apresentação: Anderson Gomes. Jair Bolsonaro anuncia professor e pastor da Igreja Presbiteriana Milton Ribeiro como novo ministro da Educação. Operação do Ministério Público prende ex-secretário estadual de Saúde do Rio de Janeiro, Edmar Santos, e encontra mais de 8,5 milhões de reais em dinheiro, inclusive na residência de Edmar. Morre ambientalista e fundador do Partido Verde, Alfredo Sirquis. Essas e outras notícias na edição desta segunda-feira, 13 de julho do ano de 2020 do programa Faixa Livre. Comentário de Anderson Gomes. Bom dia, ouvintes. Depois de 3 semanas com o cargo vago, o Ministério da Educação tem um novo titular e, como era de se esperar, uma figura com o DNA do bolsonarismo. Trata-se do professor, militar da reserva do Exército e pastor da Igreja Presbiteriana Milton Ribeiro, anunciado na última sexta-feira. Ele é o quarto a comandar a pasta em 1 ano e meio de governo e vai suceder, se é que assim podemos dizer, Carlos Alberto Decotelli, que sequer chegou a ser empossado após as denúncias de fraudes em relação ao seu currículo. O ministro, que já fazia parte do governo na Comissão de Ética Pública ligada à presidência, chega ao cargo cercado de polêmicas. Em uma delas, o pastor aparece em um vídeo defendendo que a dor possa ser usada para educar as crianças. Na peça que circulou nas redes sociais, denominada A Vara da Disciplina, Ribeiro explica que, abre aspas, um tapa de um homem ou uma cintada de uma mulher podem ser muito mais fortes que uma criança pode suportar, fecha aspas. Em seguida, avisa, abre aspas, não estou aqui dando aula de espancamento infantil, mas a vara da disciplina não pode ser afastada da nossa casa, fecha aspas. Em outro episódio, ele atribuiu a atitude de um homem de 33 anos que matou uma adolescente de 17 por querer namorá-la a uma, abre aspas, paixão louca, fecha aspas. É mais uma figura de perfil altamente conservador, ligada à ala evangélica do governo. Ribeiro provoca repulsa antes mesmo de assumir o posto. Aliás, por falar em repulsa, não há outro termo que possa ser usado para definir a formação do novo Conselho Nacional de Educação. O presidente Jair Bolsonaro nomeou os indicados pelo ex-ministro Abraham Weintraub para o órgão. A lista contém um aluno do ideólogo Olavo de Carvalho, um dono de universidade e um ministro do Superior Tribunal Militar. O obscurantismo das escolhas é mais um passo do país rumo ao abismo da ignorância para o qual o ex-capitão do Exército tem nos levado. Vale destacar também o reaparecimento súbito de Márcia Aguiar, esposa de Fabrício Queiroz, que já está em casa para cumprir prisão domiciliar após passar 3 semanas foragida. Enquanto a Márcia ganha o benefício do presidente do Superior Tribunal de Justiça, João Otávio de Noronha, sob o argumento de que precisa cuidar do marido, milhares de mães com crianças pequenas seguem encarceradas, talvez por não serem amigas do presidente da República. Eu gostaria de citar também a prisão do ex-secretário estadual de Saúde do Rio de Janeiro, Edmar Santos, por conta do escândalo de corrupção na compra de respiradores e na construção de hospitais de campanha para tratamento da Covid-19. O Ministério Público encontrou aproximadamente 8,5 milhões de reais em dinheiro na operação, boa parte em uma residência de Edmar.
O assalto ao dinheiro público é algo que não muda no Rio de Janeiro. Para encerrar, eu gostaria de fazer menção à morte do ambientalista, político e jornalista Alfredo Sirquis em um acidente de carro na última sexta-feira na Baixada Fluminense. Conhecido por sua defesa ao meio ambiente, ele fundou o Partido Verde e também fez parte do grupo Vanguarda Popular Revolucionária, que lutava contra a ditadura. Fica aqui a homenagem do programa Faixa Livre a Alfredo Sirquis. A opinião do Faixa Livre. Bandeirantes, 1360. Estamos apresentando Faixa Livre. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Estamos de volta, ouvintes, com o início da edição de hoje do programa Faixa Livre, que tem na sua produção a jornalista Celeste Sintra, auxiliada pela também jornalista Natália Moraes, tendo no comando do áudio o Francisco. Meu bom dia a todos. E meu bom dia também a você, que pode aqui participar nos enviando mensagens eletrônicas para o endereço ouvinte@programafaixalivre.com.br ou ainda registrando suas participações diretamente nas nossas redes sociais. No Facebook, nossa página é o Programa Faixa Livre. No Twitter e no Instagram, para deixar o seu recado, basta seguir os perfis @PGM Faixa Livre. Lembrando que as participações por telefone estão inviabilizadas, pois durante o período da pandemia do novo coronavírus, nosso programa está sendo gravado no dia anterior à sua veiculação. Pedimos desculpas aos nossos ouvintes que costumam interagir conosco desta forma, mas foi a maneira encontrada pela equipe do Faixa Livre para mantê-los informados sobre o que acontece no país e no mundo com essa nossa visão crítica e, ao mesmo tempo, preservando a saúde dos profissionais que levam o programa ao ar. O Faixa Livre pode ser acompanhado também pelo nosso aplicativo para celulares com sistema operacional Android. O nome do aplicativo é Programa Faixa Livre. Os ouvintes também têm acesso à transmissão pelo nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, ou pela página da Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET, uma das nossas entidades patrocinadoras, no www.aepet.org.br. Para quem perdeu alguma das edições ou quer ouvir novamente o Faixa Livre, os áudios das entrevistas e editoriais estão disponíveis no nosso podcast, nos aplicativos Spotify, Deezer e Castbox. E dando início às nossas entrevistas, eu cumprimento o coordenador do Programa de Telecomunicações e Direitos Digitais do Instituto Brasileiro de Direito do Consumidor, o IDEC, e ex-coordenador do coletivo Intervozes, Diogo Moisés. Diogo Moisés, bom dia! Olá, Anderson, bom dia. É um prazer conversar contigo e com os ouvintes aqui da Band. Muito obrigado pelo convite e estou à disposição de vocês. Eu quero te agradecer, Diogo, por conversar conosco aqui no Faixa Livre. Diogo, o Brasil vem sendo alvo já há alguns anos desses verdadeiros criminosos cibernéticos, na minha avaliação. Essas quadrilhas que compartilham notícias falsas nas redes digitais com o objetivo de destruir reputações, especialmente com caráter político e ideológico. Não por acaso, Jair Bolsonaro foi eleito presidente por forte influência dessas fake news que circularam especialmente pelo WhatsApp. Algumas ações têm sido implementadas pelas autoridades para tentar conter a proliferação dessas notícias falsas e punir aqueles que se utilizam desse artifício. Primeiro, Diogo, eu gostaria de saber de você por que é tão fácil ludibriar as pessoas pelas redes digitais com essas fake news? Olha, Anderson, essa é uma pergunta que parece simples, mas eu acho que é bastante complexa, né? Acho que, em primeiro lugar, a gente poderia citar o fato da gente ainda não ter no Brasil uma cultura política desenvolvida, uma cultura que valoriza o contraditório e a discussão pública dos assuntos que são interesse do país. Então, acho que, de uma forma geral, dá para dizer que ainda nos falta desenvolver essa cultura política democrática de uma forma mais robusta, mais vigorosa. Mas, em relação ao contexto objetivo que nós vivemos e estamos vivendo no Brasil, eu acho que vale a pena reforçar o fato dessas correntes de desinformação, de fake news, aqui na nossa realidade,
se darem especialmente pelo uso do WhatsApp, não é? Que é uma rede de mensageria privada que, até pela sua própria natureza, não permite, vamos dizer assim, o contraditório, é uma corrente de mão única, né? Então não permite que o usuário tenha uma informação que conteste eventualmente aquela informação inicial que ele recebeu. E uma segunda característica relevante é que o WhatsApp, muitas vezes, até pelo modelo de negócios que nós temos na internet móvel, não permite que um usuário, que o consumidor, cheque se aquela informação que ele recebeu de fato é verdadeira. Isso porque mais da metade dos nossos planos de internet móvel, eles possuem aquilo que nós chamamos de zero rating. Um pacote específico de dados, né? Você tem uma franquia e depois que aquela franquia acaba, que é uma situação muito comum, os usuários só têm acesso a alguns aplicativos específicos e em especial o WhatsApp. Então ele fica preso num muro fechado, vamos dizer assim, sem de fato a internet, sem de fato acesso à internet e sem poder checar se aquela informação que ele recebeu é ou não verdadeira. Há uma tentativa no Congresso de se aprimorar a nossa legislação sobre a difusão dessas notícias falsas pelas redes. Recentemente, o Senado aprovou um texto que agora está sob análise da Câmara. A esse respeito, eu gostaria de saber duas coisas de você. Primeiro, o quão atrasadas estão as nossas leis que tratam de fake news? E esse projeto que está sendo discutido no Congresso é suficiente para termos uma situação de segurança eleitoral, pelo menos que impeça ou diminua enormemente a possibilidade de fraudes provocadas por notícias falsas nas próximas eleições? Olha, eu não diria que nós estamos propriamente atrasados em produzir uma legislação dessa natureza, né? Veja que nós já temos uma série de leis que podem ser utilizadas para coibir crimes ilícitos que são cometidos na internet, né? Nós temos o Marco Civil da Internet, nós temos a Lei Geral de Proteção de Dados, temos uma lei contra a invasão de dispositivos, temos um Código Civil que permite demandar uma reparação eventualmente pecuniária, temos um Código Penal que permite punir aquelas pessoas que cometeram crimes, como crimes contra a honra, por exemplo, calúnia, injúria, difamação. Então eu diria que o nosso problema atual não é uma falta de legislação, né? Alguns países que tentaram produzir legislação semelhante estão recuando, voltando atrás, e países que as possuem muitas vezes não são a melhor referência aqui para o Brasil, não são, vamos dizer assim, a melhor referência em termos de regime democrático, se assim podemos dizer, né? Então, eu diria que o nosso problema atualmente não é uma falta de legislação, até porque, veja, Anderson, hoje já se sabe muito bem quem são os responsáveis por essas máquinas de distribuição de fake news, inclusive já se sabe quem financiou e quem financia essas máquinas, né? Então é preciso que as instituições atuem de forma a coibi-las e de forma a desmantelar essas quadrilhas. São de fato quadrilhas que produzem desinformação e as distribuem de forma massiva na internet. Em relação ao projeto que está sendo discutido agora na Câmara dos Deputados, que, como você bem lembrou, foi recentemente aprovado no Senado, veja que ele nasceu num ambiente complexo, né? Onde o Congresso está atuando de forma remota, com ritos processuais bastante exíguos. Então a gente tem um problema primeiro aí, que é a forma como essa discussão está sendo conduzida, sem que de fato os maiores interessados nessa história, que são os usuários, possam participar desse processo. Então essa é uma questão que não é secundária. Basta lembrar que as duas leis mais recentes sobre esse universo digital que nós aprovamos, o Marco Civil da Internet e a Lei Geral de Proteção de Dados, que são inclusive referências internacionais, eles levaram um tempo considerável em discussão no Congresso Nacional, foram de 2 a 3 anos cada um desses processos.
Então o que nós precisamos ter nesse momento, inclusive para não dar um tiro no próprio pé, é bastante calma para discutir esse tema que envolve muitas variáveis e é bastante complexo. Nesse processo de aprovação no Senado Federal, o projeto acabou melhorando um pouco, se a gente pode assim dizer. Havia muitos problemas que estavam sendo endereçados nesse projeto. Havia, por exemplo, uma identificação em massa dos usuários, sem necessariamente tendo a garantia de que esses usuários participaram de processos criminosos. Então isso é bastante problemático, tanto para o direito à privacidade dos usuários, quanto para a própria liberdade de expressão, né? É evidente que existem pontos positivos no projeto, e nós acreditamos que são esses pontos que precisam ser objeto de foco e análise dos deputados federais que agora vão se debruçar sobre o projeto. O primeiro deles é a questão da transparência com qual as plataformas apresentam os conteúdos impulsionados e publicitários. Veja que uma das coisas mais importantes para os usuários é saber que aquele conteúdo está sendo patrocinado, por quem ele está sendo patrocinado e qual é o histórico de patrocínio daquela pessoa, daquela instituição que contratou aquele impulsionamento. Isso é extremamente importante para o usuário saber com quem ele está falando e, mais do que isso, para ele saber que se trata de um conteúdo que está sendo impulsionado em função de uma relação financeira com aquela plataforma, né? Então isso é muito importante para o usuário e nós esperamos que isso seja garantido nessa próxima versão do projeto. Uma outra questão fundamental nesse projeto é a questão da moderação dos conteúdos. Veja que hoje os usuários muitas vezes têm seus conteúdos retirados, sem saber por que eles foram retirados, sem poder exercer um direito de contraditório e questionar a plataforma em função disso, né? Então veja que nessa situação onde o consumidor ele é tanto produtor quanto consumidor de informação, é preciso construir aquilo que a gente chama de um devido processo de moderação. Ou seja, um rito no qual o usuário possa tanto denunciar conteúdos que ele considera abusivo ou violadores de determinadas regras, né, quanto se defender de retiradas ilegítimas de conteúdo, até porque na maioria das vezes essa retirada de conteúdo é feita por meio de algoritmos que analisam aquele conteúdo e indicam se ele merece ou não ser retirado do ar. Mas isso, quando é feito por um robô, digamos assim, ele não tem a capacidade de contextualizar aquela informação e, de fato, produzir uma avaliação robusta em relação à validade daquele determinado conteúdo. Então, você ter regras de moderação que instituam um devido processo tanto para a retirada quanto para a manutenção dos conteúdos é extremamente importante e é de interesse de todos os usuários de internet. Esperamos que a Câmara dos Deputados se debruce sobre essa questão e garanta, vamos dizer assim, regras de transparência e de moderação que valham para todas as grandes plataformas e redes sociais. O presidente Jair Bolsonaro, que evidentemente é um dos principais atingidos por esse inquérito das fake news que tramita lá no STF, já avisou que vetará muitos pontos desse projeto que virá do Congresso e avisou que o texto não vai vingar. Esse tipo de sinalização do presidente da República, Diogo, não demonstra que ele tem culpa no cartório? Olha, Anderson, afirmar categoricamente que o presidente é culpado ou está envolvido com esses esquemas de distribuição de desinformação é bastante complexo, mas eu acho que nessa altura do campeonato é possível afirmar, até sem medo de errar, de que existem indícios muito fortes de que uma máquina, se não a principal, mas uma das principais máquinas de desinformação do país, é ligado politicamente ao presidente da República, já era ligada durante o período eleitoral, evidentemente, e continuou atuando mesmo depois do presidente ter assumido o posto, né? Então eu acho que é possível afirmar de forma bastante transparente a partir dos indícios que estão cada vez mais evidentes.
Agora, uma sinalização nesse sentido do presidente, ele reforça, como você bem apontou, a percepção do envolvimento do presidente nesses esquemas de distribuição em massa de fake news, né? Ou no mínimo, podemos dizer assim, ele aponta que o presidente está muito pouco interessado em coibir essas máquinas, essas quadrilhas, que no limite acabam prejudicando o debate democrático como um todo, acabam, vamos dizer assim, poluindo, interferindo na esfera pública, e isso é certamente bastante negativo, infelizmente. Embora eu não esperasse algo muito diferente, o presidente está sinalizando nessa direção. Nós vimos aí na última semana o Facebook tirando do ar uma rede de páginas bolsonaristas de fake news que eram administradas diretamente do Palácio do Planalto. A grande questão, Diogo, é saber qual é a efetividade desse tipo de medida. Por que podem ser criadas novas páginas para a divulgação do mesmo tipo de conteúdo? Essa estratégia de gato e rato não me parece a mais eficiente. O que pode ser feito para se evitar na origem, ou seja, pelas empresas criadoras dessas redes, a produção e compartilhamento desse conteúdo criminoso? Olha, as principais plataformas e redes sociais, elas de alguma forma estão tentando responder a esse anseio social, que não é só aqui no Brasil, e tomando algumas medidas para tentar coibir a distribuição de desinformação em massa. Uma dessas medidas é justamente buscar aquelas páginas que centralizam, vamos dizer assim, a distribuição dessas informações, né? Uma outra medida que tem sido tomada pelo WhatsApp, por exemplo, que é o principal meio de distribuição de desinformação aqui no Brasil, é limitar o número de encaminhamentos de mensagem, que embora não vá resolver o problema, também nos parece algo positivo. Agora, uma coisa que é preciso chamar a atenção, Anderson, é que é preciso cuidado, é preciso prudência para se retirar conteúdos do ar, especialmente nessas redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter. Porque se isso pode muitas vezes ser feito de maneira correta e retirar páginas que certamente precisavam sair do ar, isso também pode atingir conteúdos legítimos de usuários que estão utilizando as redes para manifestar e exercitar a sua liberdade de expressão, né? Então, por isso que nós acreditamos que a liberdade de expressão deve ser a regra, né? E é preciso se ter mecanismos, primeiro, para evitar que conteúdos notoriamente prejudiciais fiquem no ar, né? Como aqueles conteúdos nocivos às crianças e adolescentes, né? E é preciso muito cuidado para se baixar esses outros conteúdos, permitindo, como nós já citamos antes, inclusive o direito de defesa e a promoção do contraditório nessas retiradas de conteúdo. Então veja, embora eu pessoalmente não concorde com os conteúdos que estão sendo distribuídos por essas redes ligadas ao presidente, é possível que algum desses conteúdos seja legítimos e é necessário que os produtores e gestores dessas páginas também tenham a oportunidade de se defender e, eventualmente, se for o caso, ter essas ou pelo menos alguma dessas páginas de volta no ar. E veja, como já afirmei anteriormente, boa parte dos instrumentos para se coibir e para se desmantelar essas quadrilhas de distribuição de fake news, elas já estão disponíveis. As instituições, repito, Anderson, elas já sabem quem produz essas informações, já sabem inclusive quem financia e quem financiou durante o período eleitoral essas informações. Então eu particularmente acho que a nossa maior lacuna nesse processo não está, vamos dizer assim, na ausência de uma legislação, e sim na inefetividade e ineficácia da atuação dos nossos órgãos, em especial do Poder Judiciário, que, repito, já tem todas as informações para agir, para desmantelar essas quadrilhas e punir quem precisa ser punido. Você enxerga alguma possibilidade de nós vencermos essa guerra no curto prazo, Diogo? A verdade é que é uma série de interesses em jogo. Há muito dinheiro circulando por trás de tudo isso. Olha, Anderson, eu não sou de todo pessimista em relação a esse processo de enfrentamento das fake news.
É evidente que ele aqui no Brasil se insere num contexto político explosivo, de radicalização extrema, que inclusive contribui, né, para a disseminação da desinformação. Esse clima de torcida que nós vivemos, né, acaba fazendo com que muitas pessoas fiquem cegas e inclusive não valorizem o contraditório da forma como deveriam fazer. Agora, de toda forma, eu acho que o fato de nós estarmos, como sociedade, discutindo esse tema cada vez mais, ele tende a criar a médio prazo uma valorização de uma informação de qualidade, vamos dizer assim. Acho que o jornalismo, né, Anderson, nunca foi tão importante para a gente, né? Então, valorizar os veículos de jornalismo sério, valorizar os profissionais que têm compromisso com a democracia, enfim. De toda forma, eu acho que além do crescimento, dessa cultura de valorização da informação de qualidade, esses instrumentos que estão sendo construídos ou de forma direta pelas plataformas ou instrumentos adicionais, como essa própria lei que nós estamos discutindo aqui, eles podem sim, de alguma forma, reduzir o escopo de atuação dessas quadrilhas, né? E garantir, ou pelo menos reduzir os impactos que essa distribuição de desinformação tem no processo eleitoral. Veja que a grande questão nesses momentos que são chaves para a sociedade, como os processos eleitorais, ele consiste, vamos dizer assim, o seu maior valor está na valorização de um espaço público plural, descontaminado, diverso, na qual todas as informações possam circular de maneira livre e aberta, e fazer com que os eleitores, de forma livre e consciente, possam tomar a sua decisão na hora de votar. Como eu comentei anteriormente, nós temos esse inquérito das fake news que corre lá no Supremo, que aliás já provocou uma série de polêmicas a respeito de sua legalidade, mas também temos a CPI das fake news no Congresso. Como é que você tem avaliado o trabalho desses parlamentares, Diogo? Olha, eu acho que a gente vai poder ter uma avaliação do trabalho do Congresso Nacional no fim desse processo de discussão e aprovação do projeto de lei 2630, que ficou conhecido aí como o PL das fake news. Então, acho que talvez seja um pouco cedo para determinar ou para produzir, vamos dizer assim, uma avaliação geral sobre o trabalho dos parlamentares. O que é possível dizer, eu acho, Anderson, é que o trabalho da CPI que você citou, embora estivesse navegando num ambiente político muito complexo, vamos dizer assim, muito duro, né? Ela estava trabalhando na direção de produzir, de investigar essas quadrilhas, vamos dizer assim, de produzir referências e sugestões para que o Congresso Nacional pudesse continuar atuando em relação a esse tema. A CPI não foi concluída, ela teve os seus trabalhos prorrogados, vamos dizer assim, e enquanto isso alguns parlamentares tomaram a liderança de apresentar um projeto de combate às fake news. Bom, no Senado Federal nós acreditamos que o debate foi muito truncado, né? Ele não foi feito de uma forma transparente, aberta ao público, ele foi assodado, vamos dizer assim, mas de toda forma, entre o projeto que começou a ser discutido e o que foi aprovado no Senado, houve, digamos assim, uma melhora, alguns pontos muito problemáticos, né, que violavam direitos e não endereçavam os problemas que precisavam ser endereçados, foram suprimidos. Então nós temos um projeto que tem problemas e tem, vamos dizer assim, pontos positivos. Agora, cabe à Câmara dos Deputados, primeiro, construir um processo de discussão mais amplo, um pouco mais transparente, que permita a possibilidade de participação dos consumidores, né, no qual sejam retirados aqueles pontos que não ajudam em nada, vamos dizer assim, né, como rastrear todos os usuários da internet, e que reforcem aqueles pontos que de fato são importantes para os consumidores, para os usuários de internet, que são especificamente dois: as regras de transparência para essas plataformas,
né? Para que o consumidor saiba com quem está falando, e regras de devido processo de moderação, para que o consumidor e o usuário de internet possa ter meios de dialogar com a plataforma, num processo que ele já saiba qual é, e de tanto denunciar conteúdos que ele considera abusivo, quanto se defender de eventuais retiradas de conteúdo legítimos que aí estariam, nesse caso, violando a liberdade de expressão. Então eu diria que ainda cedo para fazer uma avaliação global, mas nós esperamos que no final desse processo nós possamos dizer que o Congresso Nacional foi prudente e, de fato, endereçou aquilo que precisa ser endereçado para o combate à desinformação. Para encerrar e mudando um pouco de assunto, eu gostaria de uma análise sua a respeito do governo de Jair Bolsonaro, Diogo. Nesse pouco mais de 1 ano e meio, o ex-capitão do Exército te surpreendeu ou seu desempenho era exatamente o que você esperava? Olha, Anderson, não me surpreendeu, não. Eu não esperava, de fato, por ter acompanhado um pouco a história do presidente e o processo eleitoral, não esperava algo muito diferente, viu? O que eu posso dizer, especificamente em relação à área com a qual eu trabalho, que são as telecomunicações e os direitos digitais, que pouco foi feito, vamos dizer assim, para buscar, de fato, garantir os direitos e os interesses dos consumidores, especialmente daqueles consumidores mais vulneráveis, mais pobres, que são os que mais precisam, vamos dizer assim, de políticas públicas efetivas. No campo das telecomunicações, só para citar um exemplo, o fato é que hoje nós no Brasil, embora a internet tenha crescido, se expandido e venha se expandindo, nós temos um cenário de acesso à internet muito desigual. Nós temos 30%, 40% da população que não tem nenhum acesso à internet, e dos que têm acesso à internet, a desigualdade interna também é brutal. Alguns têm conexões residenciais em altas velocidades, têm telefones celulares com pacotes ilimitados de dados, enquanto existe uma parcela da população que só se conecta por meio do celular, com pacotes de dados bastante pequenos e bastante caros, né? Infelizmente, nesses últimos ano e meio, nós não vimos o governo se movimentar para produzir e implementar absolutamente nenhuma política pública para garantir o direito de acesso a todos os cidadãos, o que também é um problema para a nossa democracia, visto que hoje boa parte das discussões públicas e das informações disponíveis, elas estão e ocorrem por meio da internet. Então, infelizmente, a gente não tem, em relação a políticas públicas de acesso à internet, nada, absolutamente nenhuma iniciativa, infelizmente. Em relação a outros temas ligados aos direitos digitais dos usuários, propriamente ditos, nós também, infelizmente, não tivemos, nesse último período, nenhuma política pública efetiva, ou pelo menos, ou no mínimo, uma demonstração de preocupação com uma série de direitos que são cotidianamente violados. Então, eu diria, infelizmente, Anderson, que o cenário ele é bastante negativo, né? Nós não temos um governo governando de fato, né? As preocupações e as pautas passam à margem das preocupações efetivas dos consumidores, em especial daqueles consumidores mais vulneráveis, mas a vida é dura mesmo, né, Anderson? Segue o jogo, é preciso participar dos processos políticos, questionar o governo em relação a essa e outras questões, para que no futuro breve nós possamos, com uma nova janela de oportunidades, vamos dizer assim, de fato voltar ou tentar implementar políticas públicas em benefício do nosso povo. Diogo Moisés, eu quero te agradecer mais uma vez por essa entrevista aqui ao Faixa Livre, desejar a você uma ótima semana e um forte abraço. Anderson, eu que agradeço o convite e estou sempre à disposição de vocês. Conversamos aqui com o coordenador do Programa de Telecomunicações e Direitos Digitais do Instituto Brasileiro de Direito do Consumidor, o IDEC, e ex-coordenador do coletivo Intervozes, Diogo Moisés. Voltamos a apresentar Faixa Livre.
Dentro desse processo de transição que vem ocorrendo no programa nos últimos tempos, os ouvintes passam a ter momentaneamente a opção de depositar suas contribuições em duas contas. Além da tradicional da Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET, está disponível também a conta em nome da Associação de Funcionários do BNDES, a AFBNDES, cuja agência é a do Banco Itaú, de número 1964, conta corrente 03004, dígito 1. Repetindo, Banco Itaú, agência 1964, conta corrente 03004, dígito 1. Durante este período de excepcionalidade, os depósitos nas duas contas serão aceitos, sendo destinados ao financiamento dos custos do Faixa Livre. Mas pedimos àqueles que puderem encaminhar suas contribuições para a conta da FBNDES que o façam, pois em futuro próximo, esta será a única forma de proceder às doações ao programa. Repetindo mais uma vez a conta do Banco Itaú, agência 1964, conta corrente 03004, dígito 1. E agora eu já cumprimento o médico e vereador pelo PSOL do Rio de Janeiro, Paulo Pinheiro. Paulo Pinheiro, bom dia. Bom dia a todos vocês. Muito obrigado mais uma vez por essa oportunidade de conversar um pouquinho no Faixa Livre, esse programa tão tradicional e tão importante, que o cidadão do Rio de Janeiro tem a oportunidade de saber o que acontece na vida pública, na vida política do Rio de Janeiro. Paulo, eu quero te agradecer pela sua disponibilidade para conversar aqui conosco no Faixa Livre. Paulo, enquanto nós temos a pandemia do coronavírus ainda sem dar sinais conclusivos de que está em trajetória descendente no município do Rio de Janeiro, o prefeito Marcelo Crivella segue promovendo a reabertura das atividades econômicas pensando na sua reeleição em novembro. Como é que você tem visto, Paulo, essa reabertura do comércio com a Covid-19 ainda fora de controle, algo que foi admitido pela própria Organização Mundial da Saúde? Veja bem, nós estamos acompanhando na Câmara, a Câmara continua trabalhando de maneira remota, mas trabalhando todas as terças e quintas, tem sessões e reuniões de comissões nos outros dias. Nós estamos fazendo muitas críticas à maneira como o prefeito Crivella vem tratando essa reabertura aqui no Rio de Janeiro. E o prefeito, a cada dia, mostra-se mais distante de qualquer discussão científica. Por mais que nós acreditemos nos números que estão apresentando, cada vez parece que a mortalidade no Rio de Janeiro tem tido um decréscimo, os hospitais não estão mais superlotados, não há uma ocupação alta nos hospitais em relação ao coronavírus, mas se você der a impressão para a população de que está tudo resolvido e que não está resolvido, nós estamos vendo o que vem acontecendo. As pessoas, infelizmente, continuam andando sem máscara, as pessoas continuam andando aglomeradas, continuam indo à praia e, lamentavelmente, esse último final de semana mostrou novamente um problema grave e o prefeito resolve numa atitude que eu acho até estranha, porque eu acho que é importante dizer que não dá para ficar tomando banho de mar agora, não dá para ficar juntando as pessoas na praia nesse momento. Mas também não dá para você reabrir como ele reabriu as academias. É impossível que aquelas regras das academias sejam cumpridas por todas. A questão do distanciamento, do número da marcação de horário para o sujeito cumprir na academia, tudo isso eu acho que é um problema enorme, que ele não tem como fiscalizar. Então ele deixa as pessoas irem para a academia e proíbe para a praia, quer dizer, fica meio estranho isso. Nós estamos vendo que bares e restaurantes têm problemas, muitos problemas para cumprir as regras. Essa questão de 1/4 das mesas ocupadas é um problema. Ele liberou mesas na rua, mas o que nós estamos vendo, e lamentavelmente eu espero que nós não estejamos certos, é que nós vamos ter um recrudescimento do número de casos se continuarmos vendo essa flexibilização e as pessoas não respeitando aquilo que foi combinado, aquilo que foi preparado. Continuo dizendo, você tem mais de 60 anos, você tem comorbidade, não saia na rua. Continuo dizendo, prefeito, não abra as escolas, não é o momento para isso. Temos que ter mais tranquilidade. Nós estamos vendo que o Brasil tem seguido uma rota contrária do resto do mundo inteiro. Estamos vendo que o Brasil provavelmente vai ter problemas que parte do mundo não teve, porque cumpriu um lockdown quase que perfeito. O Brasil não fez, o Rio de Janeiro muito menos. E essa
reabertura está sendo muito rápida e muito pouco científica. Agora, pelo menos ele voltou atrás naquela história de liberar o acesso dos banhistas à areia das praias, não é, Paulo? O prefeito disse que só vai permitir pessoas ocupando as praias quando sair a vacina para a Covid-19 e vai multar quem desrespeitar a medida. O que é que você acha que fez o prefeito mudar de opinião a esse respeito? E outra, você acha que os agentes vão mesmo multar quem estiver nas praias, Paulo? Nós já assistimos nesse final de semana a dificuldade que a Polícia Militar e a Guarda Municipal estão tendo para tirar as pessoas das areias, que é uma região muito grande, né? A Polícia Militar da outra vez tentou fazer um cordão, começando no início da praia do Leblon, e andando, e as pessoas saíam da frente, davam a volta e entravam por trás da polícia lá na frente, lá atrás. Eu vejo uma grande, não sei qual foi a razão técnica. É evidente que é muito mais fácil, é muito mais normal você flexibilizar as praias do que flexibilizar, por exemplo, as academias, ou você flexibilizar os bares. Me parece que é muito mais a pressão econômica sobre o prefeito, a pressão de sindicatos, de patronais, que podem estar por trás de tudo isso. Eu não vejo uma boa solução essa. Dificílimo convencer num sábado e domingo de sol como esse que nós tivemos agora no último final de semana. Acho muito difícil que os órgãos de segurança, de fiscalização, tenham sucesso em impedir, e lamentavelmente as pessoas parecem que estão vivendo num outro mundo. Eu sei que está todo mundo muito cansado, eu sei que todo mundo está muito estressado, que é preciso ter uma condição de se flexibilizar alguma coisa, é claro, mas mantendo os cuidados, mantendo a máscara. Se você não mantém a máscara, se você não usa o álcool gel, água e sabão, se você não tem a preocupação de distanciamento das pessoas, nós não podemos ter flexibilização se as pessoas não tiverem o compromisso de cumprir isso. Eu tenho muita preocupação com essa fiscalização nas praias. Acho que é mais uma que o Crivella está jogando para o público sem ser realidade, atos de seu governo. Além de vereador, Paulo, você é médico, dirigiu o Hospital Municipal Miguel Couto, tem uma longa carreira de grandes e valorosos serviços prestados à saúde da população do Rio de Janeiro. Qual é o seu sentimento ao ver a saúde dos moradores da nossa cidade ser tratada com tamanho desleixo pelos gestores públicos? Olha, é muito triste o que nós estamos vendo acontecer na saúde. No Rio de Janeiro, principalmente no estado do Rio de Janeiro, nós achamos que tínhamos tido o máximo do desrespeito, do máximo da roubalheira no governo Sérgio Cabral, Sérgio Cortes, e vemos agora esse fato se repetir de uma maneira que é vergonhosa. Nós todos estamos muito tristes. Eu, pelo menos, fico muito triste de ver essa luta tão grande que nós tivemos. Eu passei 9 anos do governo, 8 anos do governo Eduardo Paes, mais 3 anos do governo Crivella, denunciando as OS, e o governo do estado viu tudo que estava acontecendo e repete os mesmos erros, a mesma roubalheira que nós tínhamos antes com relação às OS. Continua acreditando que é preciso entregar a gestão pública para terceiros. É claro que não. Nós precisamos que a gestão pública seja melhor colocada, que seja mais fiscalizada, mas nós vemos que não é através de terceirização da gestão, de privatização da saúde, que você tem a solução do problema. Acho que imaginei que todos nós tínhamos aprendido essa lição. Se não houvesse SUS no Brasil, você imagina quantas pessoas teriam morrido da pandemia. Vocês imaginam que a iniciativa privada iria dar conta do atendimento? Não daria conta, nem do dela, nem dos outros. Se não fosse o Sistema Único de Saúde, como já era antes, com todos os problemas que tem o SUS, é exatamente uma política pública de saúde como o SUS, que deveria ter sido mais prestigiada, deveria ter sido mais financiada, mas é o SUS que é a solução do problema. E aí nós estamos vendo agora, no Rio de Janeiro, mais uma vez, escândalos em relação à saúde, uma péssima administração. O governo do estado, realmente, o caminho que eu imagino mais fácil nesse momento no governo estadual seria o impeachment do governador Witzel. E no município tivemos problemas também grandes. Não digo nem a questão de desvio de recursos, não é essa a minha crítica ao governo municipal. A minha crítica ao governo municipal é a destruição da atenção primária. Ele também, através de OS, eles até modificaram, mandaram algumas OS embora, mandaram o IABAS embora, mas continuam com uma
péssima atuação, destruíram a atenção básica, fecharam, desabilitaram quase 300 equipes de saúde da família, demitiram mais de 5 mil profissionais, a maioria agentes comunitários de saúde, que são essenciais numa pandemia como agora. Nós tivemos muitas mortes no Rio de Janeiro, na capital e no estado. Muitas mortes seriam evitadas se nós tivéssemos uma atenção primária funcionando melhor. A Câmara dos Vereadores tem acompanhado de que forma essas medidas do prefeito, Paulo? O que vocês têm feito nos últimos dias para tentar impedir essa reabertura das atividades? Lamentavelmente, a Câmara Municipal tem feito muito pouco para evitar essa flexibilização. Por quê? Nós, vereadores de oposição, hoje na Câmara, não ultrapassamos o número de 13 ou 14 vereadores, temos feito discursos, temos feito reclamações, temos apresentado leis e a Câmara, a maioria da Câmara, que ainda continua apoiando o prefeito Crivella. Nós temos um problema na Câmara muito estranho, porque boa parte das pessoas que apoiam o Crivella, daqui a alguns meses, 1 ou 2 meses, vão largar o Crivella porque vão apoiar o Eduardo Paes. Boa parte da base que ele tem hoje, que vota com ele, vai se dividir e um grande quantitativo vai apoiar o Eduardo Paes e outro quantitativo vai ficar com o Crivella. E eles continuam aplaudindo. Nós estamos vendo vereadores fazerem projetos, alguns projetos importantes foram votados. Projeto que criou, que tentamos fazer, porque não foi criado o projeto aprovado, mas o prefeito vetou, derrubamos o veto e o prefeito hoje não colocou, que é o projeto da renda mínima, que é o projeto da bancada do PSOL, que era para dar recursos para as pessoas poderem ficar em casa, poderem fazer uma saída da vida normal e ficar em casa prestigiadas com recursos dados pelo governo. Não conseguimos isso. Várias leis nossas, várias leis de vereadores, projetos de lei não são aprovados porque a maioria do governo não quer essa aprovação. E mais grave do que isso é que você está vendo projetos absolutamente inócuos e aplaudidos. Eles aplaudem todos os dias. Estão inaugurando tomógrafos, obras eleitoreiras, claramente, inaugurações eleitoreiras, já que o tomógrafo é necessário, mas são inaugurações eleitoreiras, com um grupo de pessoas, está lá o vereador sem máscara, vereadores um ao lado do outro, cheio de população, fizeram uma inauguração de uma praça em Campo Grande, levaram o coral da Conlurb, senhoras já algumas de idade, sem máscara, fazendo uma cantoria para o prefeito Crivella. Portanto, a Câmara não tem, a maioria da Câmara, a maioria dos vereadores da Câmara que apoiam o prefeito Crivella, estão achando que o prefeito Crivella está fazendo o máximo, que tem que fazer isso mesmo, que tem que flexibilizar mesmo. Alguns passam vídeos mostrando que são favoráveis a isso, na porta de restaurantes da Barra da Tijuca. Alguns vereadores fizeram isso aplaudindo o prefeito por ter aberto bares e restaurantes. Enfim, lamentavelmente, a maioria do Crivella tem levado vantagem e a população precisa entender que quando as coisas ruins acontecem, quando o IPTU aumenta, quando as leis são contra vocês da sociedade em geral, todos nós da sociedade em geral, quando essas leis aparecem, a responsabilidade é do vereador que vocês votaram, que apoia o Crivella nessas loucuras que ele tem feito na cidade do Rio de Janeiro. No que diz respeito à situação econômica do Rio de Janeiro, Paulo, como andam as contas? O prefeito tem conseguido cumprir com seus compromissos com a população fluminense? Como estão os cofres públicos? Eu vou repetir o que eu estava falando sobre a questão econômica da cidade. Há um problema grave no Rio de Janeiro, a arrecadação vem caindo, ficou normal até fevereiro com o IPTU entrando em grande quantidade, normalizou ali, ficou normal com o ISS até março, mas a partir de março, abril, maio e junho, a queda é muito grande. Temos mais de 6 a 8% de queda na arrecadação desses dois tributos. Dos tributos da Prefeitura, o único que ainda continua normal por causa da próxima pandemia é o repasse de governo do dinheiro do SUS. O resto, problemas graves. E o prefeito continua achando que pode fazer inaugurações, o prefeito continua gastando dinheiro em praça pública, em campinho de futebol, para atender os seus vereadores que o apoiam em relação a isso. Acho que teremos problemas, já profissionais de saúde já estão sem receber salário, profissionais de OS, profissionais da própria Rio Saúde têm tido atrasos salariais, fornecedores têm reclamado da falta de pagamento e eu vejo graves problemas a partir de agosto, setembro, inclusive com muita dificuldade para o pagamento dos salários desses servidores.
A situação é grave e a prefeitura não tem. A única coisa que a prefeitura conseguiu fazer foi um concilia para receber dívidas atrasadas, tem recebido alguma coisa, mas no mais, esse desespero de reabertura do comércio e serviços parece ser em relação a essa arrecadação, mas não estou vendo que isso seja resultado, porque ele reabre, mas as pessoas não vão lá como iam antigamente. Agora, tivemos na última sexta-feira, Paulo, mais um capítulo dessa triste e corrupta história da gestão pública no estado do Rio de Janeiro. O ex-secretário de Saúde, Edmar Santos, foi preso em uma operação do Ministério Público Estadual suspeito de fraudes em contratos firmados sem licitação para a compra de respiradores, oxímetros, medicamentos e contratação de leitos privados. Houve gasto de R$ 1 bilhão do governo do Rio de Janeiro nesses contratos. Essa história vem se desenrolando há mais de um mês. O próprio governador Wilson Witzel enfrenta um processo de impeachment lá na Alerj. Eu gostaria da sua avaliação para todo esse imbróglio, Paulo. Como até já comentamos rapidamente anteriormente, é lamentável isso, lamentável. A gente achava que tinha chegado ao cúmulo da roubalheira, da falta de ética nos governos Cabral e Sérgio Cortes. Lamentavelmente se repete agora. Se repete agora no governo Witzel. É claro que essa história está muito mal contada e eu não vejo outro caminho a não ser a Assembleia Legislativa votar o mais rápido possível o impeachment do governador Witzel, que ele não pode continuar. E lamentável essa questão do secretário estadual de saúde. Eu o conheci como diretor do Pedro Ernesto, fiz várias fiscalizações lá quando ele foi diretor, fez um trabalho até muito bom no Pedro Ernesto, mas agora ele acobertar ou deixar fazer, se não fez, acobertou. O que está acontecendo? Por que ele tomou essa atitude que vinha no início, foi um início tão importante, começou a tentar falar claramente sobre a questão da saída das pessoas de casa, proibindo as pessoas de sair de casa, estava fazendo um trabalho que chegava quase a um lockdown interessante no primeiro mês, e de repente surge essa história, hospitais de campanha não concretizados, compra de respiradores não entregue, ou seja, o mesmo esquema do passado volta agora com um profissional que era um profissional que todos tínhamos muita esperança, um profissional da Polícia Militar. Enfim, eu espero que a gente possa ter a solução desse problema o mais rápido possível. E a solução desse problema é o impeachment do governador Witzel. Para encerrar, Paulo, nós tivemos na última semana o episódio daquele casal que desacatou um agente que fazia a fiscalização das aglomerações em um restaurante na Barra da Tijuca. Depois da repercussão daquele caso, ambos perderam o emprego e passaram a receber uma série de ameaças pelas redes sociais. A vida deles foi exposta, endereço, número de telefone. Qual é a sua análise para isso, Paulo? É evidente que eles cometeram um erro grave, mas chegar ao ponto de se fazer ameaças é demais, não é? Eu acho um absurdo. Nós estamos vivendo um mundo muito difícil, né? Eu que sou mais velho, já vi muitas coisas. Eu nunca na minha vida imaginei que eu fosse viver um momento como esse, em que as pessoas não têm opiniões divergentes, as pessoas querem bater nos outros que pensam diferente. A atitude deles foi muito ruim, né? A arrogância, a colocação dele, ostensivamente tentando filmar o profissional, a atuação dela, menosprezando a função do profissional da vigilância sanitária, muito ruim. Agora, isso é o resultado cada vez maior desse fla-flu que se vive hoje nas redes sociais. Todas as grandes vantagens, todos os grandes pontos importantes que a evolução tecnológica nos trouxeram não são suficientes para superarem essa coisa que as redes sociais nos trazem de agressões cada vez maiores. As pessoas estão se achando empoderadas, as pessoas acham que podem falar o que querem e partem para essa coisa de agressividade, colocação de telefone. É o que nós estamos vendo com um grupo dos bolsonaristas que fazem contra os ministros do Supremo. Você pode discordar do Supremo, dos ministros, agora apressão, ameaças, realmente não são bem-vindas. Eu espero que essas pessoas possam aprender os erros, aprender a não cometer novamente os erros que cometeram, mas isso não dá o direito a nenhum de nós a causarmos tanto transtorno, quase físico, né? Para essas pessoas. Perderam o emprego, tudo bem, a questão da empresa deles, eles exageraram, eles estavam fazendo coisas erradas, e acho que isso aí serve de alerta para a população. Entendam bem, nós não somos donos da verdade.
Por mais que a gente tenha confiança na nossa opinião, nós precisamos respeitar a opinião dos outros. Nós precisamos respeitar a legislação que nos é mantida. Podemos discordar muitas vezes, mas não podemos agredir as pessoas que estão ali no cumprimento do seu dever. A vigilância sanitária tem um trabalho muito importante. Ela tem tido problemas também. Não são poucos problemas da vigilância sanitária, mas o que mostra muito claramente esse episódio é que o prefeito Crivella não tem condição de dizer que ele vai cumprir as tais regras de ouro. As regras são muito bonitas, mas o cumprimento dessas regras são muito difíceis. E ele não pode vender para a sociedade alguma coisa que vai botar a polícia militar e que vai fazer isso e aquilo. Não é bem assim. Nós precisamos, não é com força, não é com músculos que nós vamos fazer com que as pessoas compreendam o que tem que se fazer. Nós temos que fazer isso com conversa, com diálogo, com educação. Nós temos que usar mais neurônios e menos músculos na atuação dos governos. Paulo Pinheiro, eu quero mais uma vez te agradecer por conversar conosco aqui no programa, te desejar uma ótima semana e um forte abraço. Muito obrigado pela oportunidade, mas nós agradeço muito a todos que sempre têm nos procurado. Eu tenho o Faixa Livre há muitos anos, que eu sou um frequentador assíduo e um ouvinte permanente desse programa. Agradecer a todos vocês aí da produção, agradecer a direção do programa e dizer a vocês que nós temos que ter muita calma. Estamos passando por momentos muito difíceis, mas nós só vamos vencer e vamos vencer. Temos que ter esperança que vamos vencer, mas com muita ciência, com muita educação, com muito amor e com muita paz. Vamos ter calma para poder dar o passo seguinte. E a cada dia o passo seguinte é importante, mantendo, por enquanto, esse passo dentro da sua casa. Não deixe seu filho para a escola. Não saia na rua se não for absolutamente necessário. E, se possível, permaneça a maior parte do dia dentro da sua casa. Um bom dia para todos, uma boa tarde para todos vocês. Conversamos aqui com o médico e vereador pelo PSOL no Rio de Janeiro, Paulo Pinheiro. E vamos encerrando a edição de hoje do Faixa Livre, convidando vocês para amanhã, a partir das 8 da manhã, estarem aqui conosco na Rádio Bandeirantes 1360 AM para mais um programa. Um abraço a vocês e até amanhã.